mais uma vez tocando nesse lugar, Pai, que ele seja usado pelo Teu Espírito, Pai, para falar as nossas vidas, Pai, com ousadia e liberdade. Abençoa ele, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que a gente tem que estar pronto a tempo, fora de tempo. Hoje foi um daqueles dias do fora de tempo, que o Leandro e a Elise me colocaram uma furiosa, me disseram na hora do almoço que eu ia pregar. Mas eu louvo a Deus por estar com os irmãos, pela alegria e o privilégio que é todas as vezes estar com vocês. Queria parabenizar a todos aqueles que têm o privilégio e ao mesmo tempo o desafio de serem pais, e só quem é pai sabe o que eu estou falando. É de fato um privilégio e ao mesmo tempo um desafio, e eu quero parabenizar a todos que aqui são pais, que Deus os abençoe e lhes dê sabedoria e graça para conduzir sua família e para educar os seus filhos no caminho do Senhor, a fim de que quando eles crescerem não se esqueçam desse caminho. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 7. Eu tenho uma meditação rápida, porque nós temos algumas programações no Dia dos Pais, não pretendo me alongar, mas queria apenas trazer uma breve meditação sobre Deus, o nosso Pai. Mateus 7, de 7 a 12, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual entre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando nós consideramos que Deus ele é infinitamente poderoso e Ele faz o que lhe apraz, quando nós consideramos que Deus é infinitamente justo e que Ele sempre faz o que é certo, quando nós consideramos que Deus é infinitamente bom e sempre faz aquilo que é bom, o que é melhor, que Ele é infinitamente sábio e Ele faz aquilo que Ele convém e aquilo que é o melhor para nós, e ao mesmo tempo que Ele é infinitamente amoroso, e de que todos esses atributos, a sabedoria, a justiça, o poder, a grandeza de Deus, Ele usa para manifestar o seu amor e consequentemente completar a nossa alegria, como Jesus diz. O convite de Jesus para nós orarmos a esse Deus infinitamente poderoso, infinitamente sábio, infinitamente amoroso e bondoso, e que tem recursos infindáveis, é maravilhosamente assustador. Ainda mais quando nós vemos aqui no capítulo que nós lemos, que esse Deus promete responder. Não só Ele é infinitamente sábio, Ele é infinitamente bom, Ele é infinitamente poderoso, Ele é infinitamente amoroso, e tem recursos infindáveis, mas Ele promete responder aqui, pelo que Jesus diz. Uma das grandes tragédias da igreja atual, da igreja tanto individualmente ou como coletivamente, é a nossa falta de inclinação para orar, é a nossa falta de disposição de buscar a Deus. E a minha esperança é que Deus, depois desse texto, possa mudar um pouco a nossa percepção, porque a primeira coisa que esse texto nos ensina é que Jesus nos convida a orar. E 3 vezes Ele nos convida a orar, nos convida a pedir a Deus o Pai, esse Deus de recursos infindáveis, a pedir a Ele o que nós precisamos. Ele fala: olha, pede, busca, bate, eu estou te convidando. E o 3 na Bíblia tem sempre um quê de ênfase. Jesus está enfatizando: olha, vá orar, busque a Deus o Pai, eu estou te convidando para orar.
porque eu realmente desejo que você experimente a ajuda do Pai quando da sua necessidade, a ajuda desse Deus que tem recursos infindáveis e que é maravilhosamente bom. A segunda coisa que nós vemos é que não só Jesus nos convida a orar nesse texto, a pedir, a bater, a buscar ao Senhor, mas Ele também nos faz promessas, quando Ele diz que aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate. E ainda no versículo 11, a parte B, Ele falou assim, olha, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que o pedirem. A quem busca será dado, a quem pede será dado, a quem busca achará, para quem bate a porta lhe será aberta. Quem pede recebe, é o que Jesus está falando aqui. Quem busca acha, quem bate a porta se lhe abre. Então Jesus está falando, olha, não só eu quero te convidar a buscar esse Deus Pai que tem recursos infindáveis, que é infinitamente bom, infinitamente sábio, infinitamente amoroso, mas tem mais, Ele te faz promessas que quando você busca, você vai encontrar. Quando você bate, as portas vão se abrir para você. Deus não está brincando quando Ele te convida a orar. Ele não está brincando com as tuas emoções, nem com a tua espiritualidade. Ele responde orações. Deus é um Deus que responde as orações, de sorte que as nossas orações diante de Deus, elas não são vãs. É um motivo para nós nos sentirmos encorajados a orarmos e orarmos sempre e orarmos com confiança de que esse Deus, e que em Cristo Jesus nos convida a orar, também nos promete responder às nossas orações. A terceira coisa que nós vemos aqui é que Deus torna-se disponível a nós em vários níveis. Deus está pronto sempre para responder positivamente quando você o encontra em diferentes níveis de acessibilidade. Você pede, você busca e você bate. Eu tenho um exemplo muito claro disso na minha casa. Quando a Manu está pertinho de mim, ela fala, papai, um mamazinho quentinho, papai, dá um mamazinho quentinho. Quando eu estou distante, ela começa a gritar, papai, papai. Aí quando eu não estou ouvindo ou não vou, ela vem até mim, ela vai buscar o pai. Ela vai até o pai e fala, pai, dá um mamazinho quentinho, pai. Ou quando eu estou estudando para alguma prova da faculdade, essa é a parte mais tensa, e eu fecho a porta, ela começa, papai, 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 ela começa a bater. E aí, esse texto está ensinando, assim, por analogia, que quando o pai está perto, você pede. Quando o pai está longe, pelo menos na nossa percepção, porque o pai nunca fica longe, mas nosso senso de inadequação muitas vezes faz com que a gente sinta ou tenha a percepção de que ele está longe, a gente vai até ele, a gente busca, a gente bate. Pode até parecer que Deus não esteja aparentemente super perto, porque há momentos na vida da gente, da nossa espiritualidade, que parece que Deus está tão perto, e se a gente esticar a mão, a gente consegue apalpar. Mas há momentos da nossa caminhada cristã, da nossa espiritualidade, que Deus parece, de fato, estar por detrás da porta. Parece que existe uma barreira entre nós e Deus. E muitas vezes essa barreira são os nossos próprios pecados, as nossas próprias mazelas, a circunstância da vida, onde parece que há algo a ser transposto ali, algo a ser vencido. É como se Deus estivesse do outro lado da porta. Mas Ele está pronto para responder nos diferentes níveis de acessibilidade. Esteja você sentindo Ele perto de maneira quase palpável, ou esteja você sentindo Ele completamente longe, como se uma barreira tivesse sido estabelecida, como se a porta estivesse fechada. Esse Jesus fala para você, bate. Porque esse mesmo Deus bom, infinito, Ele responde nos diferentes níveis de acessibilidade que a gente se encontra. E Ele dará coisas boas porque você o buscou, e não buscou outra coisa ou outra pessoa que viesse cumprir o papel que só Ele, Deus, pode cumprir na sua vida. A quarta coisa
que a gente aprende é que quem pede recebe. Mas o interessante é que Jesus fala o seguinte no versículo 8, que todo o que pede recebe. Não são alguns, não são apenas alguns, mas é todo aquele que pedir vai receber. Quando Jesus inclui a palavra toda, Ele quer que nós vençamos muitas vezes essa timidez ou essa hesitação que muitos de nós temos, que isso funciona para fulano. Fulano sempre tem as orações respondidas, é impressionante. Parece que Deus está virado para ele e responde todas as orações dele. Jesus vem aqui falar para a gente, olha, vença essa hesitação, vença essa timidez, essa falsa percepção de que é só para fulano que as coisas acontecem. Porque aqui Jesus está falando de todos, não há exclusão. Todos aqueles que buscam, que pedem, que batem, recebem. Todos nós somos convidados. Sabe por que todos nós somos convidados? Porque Ele, Jesus, sabe que somos tímidos e principalmente que nos sentimos indignos para nos apresentarmos a Ele, para apresentarmos a Ele as nossas necessidades. Porque nós temos um chip legalista instalado na alma que nos faz acreditar que Deus só responde às nossas orações quando está tudo certinho, quando eu estou andando no caminho certinho, quando eu estou fazendo tudo certinho, quando eu estou fazendo tudo que agrada. É uma relação com Deus de justiça retributiva, é uma relação legalista, e não carrega em si o espírito do Evangelho, porque a graça já é a antítese disso tudo. A graça é um favor imerecido de Deus, é Deus dar para nós aquilo que nós não merecíamos. A misericórdia de Deus é Deus não dar aquilo que nós merecíamos. É entre graça e misericórdia que nós caminhamos com Deus. E porque Jesus sabe que nós temos esse chip do legalismo instalado, essa coisa de justiça retributiva, de achar que Deus vai responder às nossas orações quando nós estamos certinhos no dízimo, quando estamos vindo nas quartas-feiras, quando estamos ligando para o nosso irmão e tal. Não que essas coisas não devem fazer parte da nossa vida, mas é uma falsa percepção, porque todas as nossas obras, Isaías diz que são trapo de imundícia, porque o padrão pelo qual a gente deve estabelecer as coisas não somos nós, irmãos, é Jesus. E pelo padrão de Jesus, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, precisamos de graça, porque Jesus sabe que nós somos indignos mesmo, a ponto de que esse mesmo Jesus fala que nós somos maus, pais maus. Ele nos convida a todos aqueles que têm essa ideia de que estão caminhando certinho, e a todos aqueles que têm visto a relação com Deus como com essa barreira, como que atrás da porta, a orarmos na certeza de que Ele, Deus, que tem recursos infindáveis, vai nos responder. Todos nós, sem exceção, porque isso é graça, e a graça é o padrão pelo qual Deus se relaciona conosco. E a quinta coisa que esse texto nos ensina é que quando nós nos aproximamos de Deus por meio de Jesus, nós estamos nos aproximando de um Pai. O versículo 11 diz que Deus é nosso Pai, e Jesus faz uma comparação, que o nosso Pai Celestial é infinitamente melhor que o nosso Pai terreno. E eu tive um grande Pai. Eu posso dar graças a Deus por ter tido um grande Pai, por ter tido alguém que era engraçado, que tinha um espírito alegre, que era vivaz, que me ensinou o caminho desde pequeno, que me ensinou a ser homem em muitas áreas da minha vida, que me deu exemplos de graça a todo momento, que em qualquer mesa de bar conseguia incluir conversas sobre Jesus. Igual uma vez ele sentou no meio do evangelismo com um cara que estava tomando uma cana na esquina. Quem estivesse olhando, eu falava: ó, o pastor está tomando uma cana com o cara. Ele não estava nem aí, porque para ele era muito... Se tivesse que tomar uma cana com o cara, ele ia tomar, contanto que ele pudesse incluir Jesus no meio da conversa.
Então teve muitas coisas legais que eu aprendi com meu pai. E a falta que ele me faz é algo, assim, irreparável. Irreparável. Não tenho como mensurar a falta que meu pai me faz. Eu tive o privilégio de ter uma pessoa que não só me ensinou a ser homem, me ensinou sobre a vida. Ele era um misto assim de alegria e amor com malandragem. Quem conhecia a fundo sabia que ele tinha essa coisa instalada nele, era esse mix. Então foi uma experiência muito bacana poder caminhar com meu pai durante 29, 30 anos da minha vida. E não só isso, ele fazia questão de motivar a gente a buscar a Deus nos momentos mais obscuros da nossa vida. Ele estava sempre lá, ao ponto até de quando a gente pedia alguma coisa do tipo, eu não sei quem é da época de 80 vai lembrar do carrinho Máximos, e eu queria o Máximos de qualquer jeito. Meu pai falou, não, eu te dou o Máximos, eu vou me esforçar até para comprar esse negócio, mas vamos fazer o seguinte, memoriza o Salmo primeiro. Era uma maneira dele brincar com a gente, assim, e na época eu não tinha nem ideia do que era varão, eu achava que era uma vara grande. Bem-aventurado varão, pai, o que é varão? É uma vara grande, o que isso tem a ver com o texto? Mas ele ia me ensinando ali, de sorte que até hoje eu sei o Salmo primeiro, e hoje eu tenho entendimento do que é esse Salmo. Na época, quando eu memorizava enquanto criança, eu não sabia, mas hoje eu sei falar o Salmo primeiro de cor, eu sei falar o Salmo 23 de cor, por causa do meu pai. Por causa dessas brincadeiras barganhosas que ele fazia. No final ele já estava com Máximos lá no armário, mas era uma maneira dele depois começar a conversar. Mas o que ele está dizendo aí? Quem é esse varão? O que é andar no conselho dos ímpios? O que é se assentar na roda dos escarnecedores? Ele ia fazendo desse jeito. Então assim, eu tive um bom pai. Talvez você que esteja aqui não tenha tido esse pai. Meu sobrinho hoje não veio por causa disso. Ele falou, eu não gosto de ir na igreja no dia dos pais, porque eu me sinto mal, eu não tenho ninguém, eu não tenho essa figura na minha vida. Eu não me sinto feliz no dia dos pais. Talvez você sinta essa inadequação de não ter tido um pai como o meu. Mas esse texto vai dizer, olha, existe um pai que é incomparável. Por mais que o meu pai tenha sido um grande cara, com todos os defeitos apaixonantes que a Lulu citou hoje lá no Facebook, que ele tinha, ele foi um grande cara, mesmo com todos os defeitos apaixonantes dele. E ele tinha muitos. Mesmo assim, ele tinha limitações. Ele era pecador. E é por isso que a Bíblia, a todo instante, ao mesmo tempo que chama a nossa atenção para similaridades entre o Pai Celestial e o Pai terreno, ela também aponta as grandes diferenças entre um e outro. Em Hebreus 12, de 9 a 11, Mateus 5, 48, existe essa diferença brutal entre o Pai terreno e o Pai espiritual. E Jesus sabe disso. E é por isso que ele fala, olha, não baseie a sua relação com Deus, o Pai, com o que você experimentou na vida de um pai terreno. Porque talvez você que está aqui nessa noite não tenha tido um bom pai, não tenha tido uma relação saudável, bacana com seu pai. Talvez seu pai tenha morrido até cedo, você nem tenha crescido com a presença do seu pai, não tenha sentido a presença do seu pai na sua criação. E ainda quando ele é um cara bacana, um grande cara como meu pai, ele é limitado, ele é falho. Jesus está falando isso aqui, porque ele diz o seguinte, olha, mesmo os pais sendo maus, o que Jesus está querendo dizer é que por mais bacana que meu pai tenha sido, ele ainda era um pecador, cara, que carecia da glória de Deus, que tinha limitações, que era falho, que tinha esses defeitos apaixonantes. Então, nunca vai ser ideal. Eu não sou um pai ideal para a Manuela, estou longe disso. Peço a graça de Deus, a sabedoria de Deus todo dia, para que eu possa, de alguma maneira, tentar
causar menos problema na vida dela, menos neurose, mas eu sei que ainda vou causar muitas, que ainda vou ser muito papo de psicólogo na vida dela, por causa das minhas limitações. Nós, por mais ideais que criemos, vamos ter limitações nas nossas relações com os nossos pais. Mas Deus, o Pai, Ele é completamente diferente. E Jesus fala o seguinte: olha, mesmo pais limitados, mesmo os pais pecadores, têm bom senso. Porque quando, é óbvio que existem pais abusivos, e a esses eu nem considero pais. Eu acho que são caras que simplesmente se relacionaram, geraram ali, mas eu não considero pais. Pais é o cara que, pai é aquele que está ali, pro que deve que sustenta, que apoia, que dá suporte emocional, que dá suporte físico, espiritual para a criança. Isso é pai, não é simplesmente fazer e largar o léu. Existem pais abusivos, mas a grande maioria tem bom senso. No mundo inteiro, se um filho pedir um pão, pai que é pai não vai dar uma pedra. Se um filho pedir um peixe, pai que é pai não vai dar uma serpente. E Jesus está falando isso: olha, qualquer pai que tenha um mínimo de bom senso, por mais falho, pecador, vai se relacionar, sempre tentando, sempre buscando dar o melhor para o seu filho. E se o pai terreno, pecador, falho, limitado, tem bom senso e busca o melhor para o seu filho, Jesus fala: quanto mais o Pai Celestial. É incomparável a relação do Pai terreno com o Pai Celestial, onde nele, Tiago diz no capítulo 1, não há sombra de variação. Ele é o Pai das luzes, Ele é perfeito, não existe falha, o caminho dele é perfeito, os planos que Ele traça para nós são perfeitos, os propósitos dele, a maneira como Ele age é perfeita. Então, se um pai que é mau, que é falho, limitado, tem bom senso para fazer o melhor para o seu filho, quanto mais o Pai Celestial. Isso é o que o texto nos ensina. Quanto mais Deus se preocupa com você, quanto mais Deus sabe o que você está passando, quanto mais Deus entende as suas circunstâncias, quanto mais Deus entende as aflições da tua alma, aquilo que te faz perder o sono, quanto mais o Pai Celestial sabe dar boas dádivas, sabe dar boas coisas aos seus filhos, não tem como comparar. E a sétima coisa é que nós podemos confiar na bondade de Deus, porque essa bondade se manifestou até mesmo antes dessas boas dádivas, porque a maior dádiva que Deus teve para conosco foi de nos ter feito seus filhos. E aí Ele continua esse processo de graça, ainda mais nos dando aquilo que nós não merecemos. Ele dá coisas boas para os seus filhos, porque Ele já deu o melhor para que nós nos tornássemos filhos em primeiro lugar. Porque 1 João 1,12 diz que a todos os quantos o receberam, que receberam Jesus, que receberam a obra de Jesus, que receberam o sacrifício de Jesus, que entenderam o que Ele veio realizar na cruz do Calvário, Ele deu-lhes o poder, o privilégio de serem feitos seus filhos. Ele já deu a boa dádiva da salvação para nós. Por isso que a gente pode confiar na bondade de Deus, porque se nós éramos maus, como Jesus fala aqui, se nós que éramos, como Efésios 2 diz, inimigos, completamente destituídos de qualquer aliança, de qualquer relacionamento com Deus, Ele nos chamou para perto e nos fez filhos, quanto mais agora que nós estamos debaixo da graça de Deus e somos com Cristo co-herdeiros de todas as coisas. Então nós podemos confiar na bondade de Deus, pois Ele nos fez seus filhos, porque a dádiva maior Ele já nos deu muito antes, ainda antes de que nós tivéssemos nos tornado filhos, quando aceitamos a obra sacrificial de Jesus. E por último, a cruz é o fundamento da oração, porque está implícito nesse texto a falibilidade e a pecabilidade da humanidade. Quando Jesus fala que os pais são maus e que Deus nos fez filhos, nós que éramos pessoas ruins,
e fomos feitos filhos de Deus, nós que éramos pecadores, fomos adotados por um Deus santo. Como nós, pecadores, destituídos desse relacionamento, fomos adotados por um Deus santo? Mateus 20, 28 responde, quando diz que o Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate de muitos. Que Jesus veio para realizar essa obra, em resgate dos nossos pecados, e é por causa do sangue derramado de Jesus que nós encontramos perdão. É por causa da obra da cruz que nós podemos nos aproximar de Deus como Pai, do qual toda a família carrega o nome. É a morte e a cruz de Jesus que são os fundamentos da oração e das promessas de Deus. E aí cabe a pergunta: isso significa então que tudo que o Filho de Deus pedir, Ele vai receber? Significa então dizer que agora tudo que eu orar, Deus vai me dar? O que vocês acham? Eu creio que não, por duas razões. Não, primeiro, porque nós não somos Deus. Se Deus fizesse tudo o que nós queremos e que nós pedimos, nós seríamos os deuses, não Ele. Quem tem o poder, o controle, a sabedoria, a soberania sobre todas as coisas é Deus, não nós. Então, se a todo momento Ele fizesse a nossa vontade, então nós seríamos os deuses e Ele apenas o nosso servo. Mas na verdade, só Ele tem essa sabedoria infinita, só Ele tem esse conhecimento infinito. Nós não temos. Nós somos limitados nas nossas percepções, nas decisões em que nós temos que tomar e até nas implicações das nossas decisões. A gente não sabe a decisão que a gente toma aqui que vai acarretar ali na frente. Nem isso a gente sabe. A gente não pode prever os nossos eventos. Não sabemos o suficiente para determinar situações nas nossas vidas. Então, se nós não temos esse poder, se nós não somos deuses, não significa dizer que nem tudo que a gente vai pedir a gente vai receber. E segundo, porque o próprio Jesus ilustra dizendo o seguinte, que o pai não vai dar pedra para o filho. E se você, achando que está pedindo pão para Deus, está pedindo uma pedra, Ele que tem conhecimento absoluto, sabedoria absoluta sobre todas as coisas, vê, Ele não vai te dar. Ele não vai te dar uma serpente no lugar do peixe. Porque o texto diz que Ele dá boas dádivas. O Deus que tem recursos infindáveis é um Deus de amor, é um Deus soberano que sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Portanto, se você pedir pedra, Ele não vai te dar. Se você pedir serpente, Ele não vai te dar. Então, por essas razões, eu creio que nem tudo que aquilo que nós pedimos, nós vamos receber, porque aquilo que nós pedimos muitas vezes não faz o mínimo sentido para Deus, ao ponto que Tiago diz que nós não recebemos muitas das coisas que nós pedimos, porque pedimos mal. Não temos a mínima ideia do que pedimos, não temos a mínima ideia do que oramos, não temos a mínima ideia do que buscamos diante de Deus, não temos a mínima ideia porque estamos batendo na porta. Então Deus fala, deixa eu ser Deus, deixa eu te dar o que é melhor. Mas, ao mesmo tempo que esse texto testa a nossa fé para confiarmos num Deus que é infinitamente poderoso, infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio e infinitamente amoroso, Ele também nos convoca e nos encoraja a aceitarmos o convite de Jesus hoje e a pedirmos, buscarmos e batermos, porque esse Deus que é Pai e que nos ama e que sabe o que é melhor para nós, está disposto a nos abençoar, nos dando dádivas e boas coisas. E eu creio que muitas coisas nós não recebemos como igreja, tanto individualmente como coletivamente, porque não buscamos. E a minha oração nessa noite é que de alguma forma esse texto que Jesus nos ensina aqui no Sermão da Montanha possa ser uma referência para nós buscarmos
esse Deus de recursos infindáveis que nos conhece e que nos ama e que está disposto a estender o seu braço forte para nos abençoar com boas dádivas. Amém? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos, ó Deus, que ela se torne vida, paz, alegria e certeza para nós nessa noite. Aplica pelo teu Espírito e para a tua glória essa palavra no nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.